decidiu homenagear a primeira, como humanitário. Questões como e uma população ainda mais Temos que trazer a religião de volta. Devemos fazer a América orar novamente. Eu acho que nosso país falta muita religião. Eu acho que há um país que precisa de religião. Na América não adoramos o governo, adoramos Deus. Eu entrei lá. Você usará esse poder em um nível que você nunca o usou antes. Vamos trazer a religião de volta. Vamos trazer Deus de volta para nossas vidas. Sejam todos bem-vindos para mais uma sessão do estudo da Palavra do Senhor. Esse é o espaço do momento profético, um espaço onde analisamos assuntos ligados à profecia. E nós vamos aqui falar de um assunto bastante importante, 1888, uma data histórica nos Estados Unidos, onde estava-se na iminência da implementação do decreto dominical. Nós vamos analisar o vídeo passo a passo e vamos tirar proveito. Para tal, vamos fazer também uma ponte com os dias atuais. Vamos analisar o vídeo de nacionalismo cristão, a Agenda 2025, e como é que isto está ligado propriamente com o decreto dominical. Caro internauta, se você ligou agora, está nos acompanhar, saiba que hoje não teremos um sermão propriamente. Se o caro internauta quer um sermão, basta acessar o nosso link na descrição ali abaixo e vai ser direcionado aos conjuntos de sermões que já temos gravado aqui no programa. Hoje especificamente nós vamos mostrar os vídeos, vamos deixar que os vídeos falem por si. E esses vídeos têm a ver com assuntos proféticos. Então hoje nós vamos fazer uma atualização profética. A profecia não é para nos amedrontar, mas é para nos atualizar aonde estamos nos eventos finais. Portanto, eu tenho aqui um livro, O Grande Conflito, escrito pela escritora norte-americana chamada Ellen White. Este livro é bastante inspirador. Ela nos convida a mergulharmos no tempo e percebermos como Deus conduziu a igreja no passado e como está conduzindo hoje até ao futuro. Portanto, é um livro bastante interessante e convidamos o internauta a mergulhar no conhecimento deste livro. Caso não tenha e queira adquirir o livro, basta solicitar-nos e nós faremos chegar até si este manual bastante inspirador. Bom, portanto, antes de mais nada, vamos então curvar o rosto e orarmos ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos bastante complicados, onde o espírito de profecia e a Bíblia apontam para culminar de um processo. Estamos na iminência de ver o Senhor voltar. Ajuda-nos a abrir a mente para junto entendermos os desenrolar das profecias, para que possamos estar habilitados a dar o alto clamor. Permita que o caro internauta que ouvir essas informações proféticas não possa simplesmente estar informado, mas sim estar preparado pela luz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom,
Querido internauta, vamos então acompanhar o vídeo preparado aqui para A Lei Dominical em 1888. E o argumento de Alonzo T. Jones, perante o Congresso dos Estados Unidos. Entre os anos de 1880 a 1890, houve uma agitação para se criar uma lei, quanto à observância do domingo, nos Estados Unidos. No início de 1888, o senador Henry W. Blair, republicano de New Hampshire, e presidente do Comitê de Educação e Trabalho do Senado, propôs um projeto de lei para promover a observância do domingo, como dia de culto religioso. O pastor A.T. Jones foi eleito como representante da Igreja Adventista, para comparecer perante o Congresso dos Estados Unidos, para testemunhar contra o projeto de lei, para a guarda do domingo, do senador Henry Blair. Em 13 de dezembro de 1888, Jones apresentou seu caso perante o comitê. William Campbell, Preston Breckinridge, membro do Congresso americano, também apresentou em 1890 o projeto de lei dominical Breckinridge, uma emenda que intencionava forçar a observância do domingo. Além de sua visita ao Congresso americano em 1888, contra o projeto de lei de Blair, Jones também falou perante o Comitê do Senado americano, em Washington, em oposição a este projeto de lei dominical de Breckinridge, em 1890, que propunha uma lei dominical em Washington. Mais tarde, em 1905, Jones foi selecionado pela Associação para visitar a Casa Branca e apresentar ao presidente Roosevelt uma declaração da posição da Igreja em relação à ideia americana de governo civil, enfatizando a crença adventista na liberdade religiosa e na separação total da Igreja e do Estado. Vários jornais noticiaram essa visita. A emenda constitucional foi derrotada, e Jones logo foi reconhecido como o mais proeminente orador da Igreja Adventista, em questões ligadas à liberdade religiosa. Veja agora, a reconstituição de uma parte do argumento que o campeão da liberdade religiosa, Alonzo T. Jones, usou perante o Comitê de Educação e Trabalho do Senado dos Estados Unidos em Washington, em 13 de dezembro de 1888, para derrotar a lei dominical. O argumento lógico e habilmente elaborado de Jones venceu. Este foi o mesmo ano em que os adventistas do sétimo dia receberam maior luz sobre a poderosa mensagem da justificação pela fé. Veja. Senhor, você pode falar do poder de uma maioria em questões sociais e civis, mas não a maioria, por maior que seja, que possa invadir o território da religião de um homem, não nesta terra, não sob a nossa Constituição. Sr. Jones, você não reconheceu a condição mais importante ainda, a responsabilidade para com o Estado de proteger o bem-estar do povo como um todo. Senador, parece que o senhor não reconhece a clara distinção entre a responsabilidade do homem para com o Estado e o seu dever para com Deus. O primeiro deve ser cumprido sob a força da lei, o segundo dever para com Deus deve ser cumprido apenas sob a força do amor e que livremente, voluntariamente, nenhuma lei pode ordenar o amor. Mas a lei do Estado deve proteger o povo para que cumpra o seu dever para com Deus. Nossa lei dominical foi escrita para garantir a preservação do dia do Senhor para o benefício do povo. Um objetivo admirável, senador Blair, mas completamente desnecessário. A nossa Constituição já reconhece os direitos do povo no que diz respeito à sua religião. A sua lei dominical não acrescentaria nada às nossas liberdades fundamentais, mas sim acrescentaria restrições. Receio, Senhor, que você esteja cego para as realidades de nossa época. Se os homens têm um dever para com Deus e não o cumprem de boa vontade, eles se tornam uma influência corruptora na sociedade. Esta proposta de lei dominical teria uma influência corruptora ao introduzir força e coerção na sua observância. Pelo contrário, o efeito pretendido é realçar o sábado. Se os homens não consentirem em honrar o dia do Senhor, se as suas ações nesse dia não forem restringidas pela lei civil,
então eles espezinharão os próprios direitos daqueles que honrariam, e mereceriam o dia como totalmente abaixo da lei. Com todo o respeito, senador, não consegue ver que o seu projeto de lei dominical propõe atropelar os direitos das minorias religiosas? Quer realmente regressar àquela idade das trevas em que a Igreja e o Estado se uniram para forçar os homens a violar a sua consciência e a conformar-se com uma religião oficialmente estabelecida? Agora, essa é uma comparação indigna, senhor. As leis dominicais é para o benefício final de toda a sociedade. Não são uma função legítima do Estado legislar em nome do bem comum. O bem comum que você valoriza tanto não serve, pois restringe os direitos da consciência de um homem, a fim de ampliar os direitos de outro. É melhor atendido pelas liberdades sobre as quais esta república foi estabelecida, patrocinada pelo Estado. A coerção religiosa desafia a intenção clara dos pais fundadores. Mas esta lei prevê uma isenção para aqueles que desejam adorar em outro dia, como os judeus, os batistas do sétimo dia, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, que observavam o sábado. Então onde está o problema? O problema é... Porque exatamente esta manhã a senhora Betterham, da União Feminina Cristã de Temperança, dirige-se ao seu comitê em apoio a tal isenção que ela confirmou com representantes de 9 grupos diferentes, que observam o sábado em vez do domingo. E você sabe quantos deles aprovaram a isenção? Todos eles, cada um deles. Senador, tenho grande respeito pelos princípios de temperança promovidos pela organização da senhora Betterham, mas ela não fala em nome da minha denominação sobre a questão das isenções. Então, professor Jones, você está prestes a se opor a isenções que beneficiariam certamente o seu grupo e vários outros. Sim, na verdade você se opor a uma isenção na cláusula não altere a lei proposta de modo a modificar a nossa oposição. Aqui está o princípio, senador, se a lei fosse justa e perfeita, não seria necessária uma isenção. Outra coisa, uma cláusula de isenção não é mais do que uma cláusula de tolerância disfarçada. Tolerância não é liberdade, é apenas uma forma de condescendência, a maioria tolerando as opiniões e ficções da minoria. Nossa Constituição não garante tolerância, mas direitos, e reivindicamos esses direitos como cidadãos americanos. Sr. Jones, sem ceder ao ponto, deixe-me passar para outra pergunta. Como reagiria se reescrevêssemos este projeto de lei como uma lei do sábado, sendo o sábado e não o domingo? Suponho que o senhor tomaria uma posição muito diferente. Pelo contrário, senador, todas as leis que tentam forçar a consciência são manifestamente anticristãs e inconstitucionais por sua própria natureza. Portanto, senador, somos contra todas as leis dominicais que já foram feitas desde então. A primeira promulgada por Constantino é aquela que você está propondo agora, e se você a mudasse de uma lei dominical para uma lei do sábado, nós nos oporíamos a ela com a mesma firmeza. O projeto do senador Blair nunca saiu do comitê, mas já havia muitas outras leis dominicais que são comumente chamadas de leis azuis. Na verdade, na América hoje, 49 dos 50 estados têm leis que protegem o domingo. O Alasca é a única exceção. A implementação do decreto dominical está na véspera de ser implementado, mas a igreja vive adormecida em berços esplêndidos, o que nos mete então a uma análise profunda. Portanto, vamos acompanhar o que está a acontecer nos Estados Unidos com o famoso documento da Lei 2025 e o nacionalismo cristão. Como é que isto tem a ver com o decreto dominical que estava a ser implementado em 1888? Convido o caro internauta a acompanhar este vídeo. Já não vai muito longe o tempo em que o decreto dominical nos será apelado com insistência. A recente morte de Charles Kirk acendeu no coração dos americanos e do mundo inteiro o desejo de tornar a América grande novamente. Muitos há que não vê para onde propende este projeto do nacionalismo cristão, a união da Igreja e o Estado.
Roger Williams foi um dos primeiros defensores da separação da Igreja e o Estado, não apenas na história norte-americana, mas também da história do mundo. Diz a serva do Senhor: os preparativos já estão em andamento e há movimentos em ação que resultarão em criar uma imagem à besta. Haverá eventos na história da Terra que cumprirão essas previsões das profecias para esses últimos dias. O movimento se autodenomina nacionalista cristão e sua missão é transformar os Estados Unidos, na verdade o mundo, em um mundo cristão. O pastor sênior da Christ Church, Doug Wilson, não esconde suas crenças em Deus e em seu país. Eu gostaria de ver a minha cidade se tornar uma cidade cristã. Gostaria de ver o Estado um Estado cristão. O meu país um país cristão. Eu queria ver o mundo ser um mundo cristão. E agora as opiniões controversas de Wilson, como um nacionalista cristão, estão ganhando força, bem no centro de poder de nossa nação, com a recente inauguração de sua nova igreja e a participação do secretário de Defesa Pete Hegseth. Plantar uma igreja em Washington é parte da sua missão para transformar o nosso país em uma nação cristã? Sim, toda a sociedade é uma sociedade teocrática. A única diferença é quem é o Deus de cada um. Em uma democracia secular, seria Demos, o povo. Em uma república cristã, seria Cristo. O que você diria para um muçulmano que está nos assistindo e que pergunte por que a sua visão é melhor do que a minha? Por que o seu Deus é menor do que o meu? Veja, se eu fosse para a Arábia Saudita, eu teria que me submeter às regras do Deus dele. Você disse agora há pouco que quer que o mundo seja cristão. Sim. Então você quer suplantar a religião deles com a sua? Sim, por meios pacíficos, compartilhando o evangelho. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Eu acredito que estamos trabalhando em um pedacinho pequeno do mundo. Wilson faz parte de um movimento nacionalista cristão mais amplo que está fazendo incursões com a administração Trump, ou a criação de novo escritório de religião liderado por evangélicos, a pastora Paula White Cain. Pessoas são vistas do lado de fora da Casa Branca, orando e falando em línguas. Estamos no solo da Casa Branca e declaramos sua palavra. E agora há um culto de oração mensal no Pentágono iniciado por Hegseth, a conexão de mais alto nível de Wilson com o governo Trump. Não está vinculado a uma organização, mas é o tipo de coisa que adoraríamos que acontecesse. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para sustentar uma falsa religião contra a qual os seus ancestrais suportaram a mais feroz perseguição, quando o Estado usar seu poder para pôr em vigor os decretos e para sustentar as instituições da igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que terminará em ruína nacional. E a religião simplesmente para um dia qualquer de adoração, como domingo, conforme está descrito ali. Se o Estado e a nação estiverem unidos, entrarão em uma apostasia nacional e uma ruína nacional. Na história do grande conflito, a irmã Ellen White descreveu que sempre que o Estado associa-se com a religião, há então uma imoralidade, conforme aconteceu nos anos anteriores. Portanto, que lei seria essa a ser observada nos Estados Unidos? Será que esta lei teria que se observar o dia de adoração, sábado? Portanto, o que eles dizem não é observância do sábado, mas o domingo como um repouso, um dia santo, será implementado e imposto. Primeiro, nós podemos ver que nessa imposição haverá 3 fases. Primeiro, a informação. Segundo, eles vão dizer a obrigação. Terceiro, será perseguição e culminará com a morte. Portanto, esta imposição já está sendo feita. Conforme nós podemos, eu convido o internauta a acompanhar mais um vídeo para percebermos até onde
Em meio ao turbilhão político de 2024, uma controvérsia silenciosa, mas poderosa, ganhou os holofotes nos Estados Unidos da América. O Projeto 2025. Alvo de democratas e motivo de apreensão para muitos, esse plano supostamente desconectado de Donald Trump carrega em suas entrelinhas uma agenda que pode redefinir não apenas a política americana, mas também a liberdade de consciência. Hoje vamos desvendar o que realmente é o Projeto 2025 e como suas propostas se alinham com as profecias bíblicas sobre os últimos dias. Prepare-se para uma análise profunda dos sinais que se desdobram diante de nossos olhos. O que é o Projeto 2025? Uma reestruturação radical. O Projeto 2025 é um plano abrangente proposto pela Heritage Foundation, um think tank, um tanque pensante da extrema-direita nos Estados Unidos, com um cronograma claro para reestruturar o governo federal. Lançado publicamente em abril de 2023, através do documento Projeto 2025, um mandato para a liderança. Um calhamaço de 920 páginas, ele se tornou um manual para um presidente republicano. Muitos o veem com grande apreensão e por boas razões. Seus pontos mais alarmantes envolvem: primeiro, reforma em larga escala da burocracia federal. Propõe a demissão em massa de dezenas de milhares de funcionários federais do Departamento de Saúde, Justiça, FBI e outras agências. O objetivo é substituí-los por indivíduos leais ao novo presidente republicano, removendo qualquer obstáculo à implementação de sua agenda conservadora. Segundo, subordinação total das agências governamentais ao presidente. Agências independentes, como a Comissão Federal de Comércio e o Departamento de Justiça, seriam colocados sob controle direto. O Departamento de Educação seria até mesmo eliminado e o FBI seria impedido de investigar a Casa Branca. A ideia é centralizar o poder de forma inédita. Terceiro ponto, ameaça direta à liberdade de expressão e religião. O plano sugere declarar publicações de esquerda como hostis, cortando seu financiamento e sujeitando todas as informações públicas à censura e controle. Propõe-se restringir ou bloquear redes sociais e plataformas consideradas questionáveis. Em essência, o Projeto 2025 busca desmantelar o aparato administrativo existente para que o presidente possa estabelecer uma ditadura com um tom claramente teocrático, submetendo tribunais, imprensa, educação e todos os departamentos federais ao seu controle. O plano é fortalecer o poder desde o primeiro dia de posse. A agenda do nacionalismo cristão. Um aspecto crucial do Projeto 2025, e que mais ressoa com o nacionalismo cristão defendido pela Heritage Foundation e por figuras como Trump, é a intenção de impor uma certa versão do cristianismo nas instituições estatais e educacionais. As propostas incluem aulas bíblicas obrigatórias, treinamento para professores em nacionalismo cristão, uso de fundos de impostos para escolas e colégios cristãos, incentivo à oração, comunhão espiritual e símbolos cristãos em departamentos federais, remoção de restrições à assistência federal para organizações religiosas que partilham dos valores da extrema-direita. Essa agenda levaria à anulação da emenda sobre a separação entre igreja e Estado, um pilar fundamental da democracia americana. O conceito de bem comum, um princípio católico que sugere que o bem moral e espiritual da sociedade pode justificar a limitação de direitos individuais, é central aqui. Como o nacionalismo cristão, Vincent James afirmou: a única maneira de começar a restaurar a ordem moral nesse país é pela força. Precisamos regular a moralidade pela força, pelo menos temporariamente.
Isso evoca o princípio medieval de punição para dissidentes em nome da prosperidade espiritual. Trump e o Projeto 2025, negação e conexões. Embora Donald Trump tenha publicamente negado qualquer ligação com o Projeto 2025, dizendo: "Todo mundo sabe que não tenho nada a ver com o Projeto 2025. Não li e nem pretendo ler." As evidências de conexão são abundantes. Tanto o Projeto 2025 quanto o Projeto MAGA de Trump compartilham objetivos como guerrear contra o Estado profundo, ou Deep State, fortalecer o poder presidencial e usar o poder estatal para tornar a América cristã novamente, baseado em ideias de nacionalismo cristão. Muitos de seus nomeados para a equipe presidencial têm laços diretos com o Projeto 2025. Russell Vought, um dos autores como diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, Thomas Homan, da Heritage Foundation, como o Rei da Fronteira, Brendan Carr, que escreveu uma seção do projeto sobre a FCC, e outros como John Ratcliffe, da CIA, Pete Hoekstra, embaixador, e Caroline Leavitt, secretária de imprensa. Além disso, o senador J.D. Vance, escolhido como vice-presidente de Trump, tentou se distanciar do projeto, mas escreveu o prefácio do livro de Kevin Roberts, chefe da Heritage Foundation e arquiteto do Projeto 2025, onde Vance elogia Roberts por moldar o futuro do conservadorismo. Um discurso de Trump de 2022, em um evento da Heritage Foundation, onde ele afirmou que a fundação prepararia um plano detalhado para o movimento pós-vitória eleitoral, também comprova a forte ligação. O programa já está 47% concluído, conforme rastreadores online. A lei dominical e a profecia escatológica. Agora chegamos ao ponto mais intrigante e profético do Projeto 2025. Na página 589 do documento, na seção do Ministério do Trabalho, encontramos um pequeno, mas significativo parágrafo sobre o descanso sabático. O texto afirma: Deus estabeleceu o sábado como um dia de descanso e, até recentemente, a tradição judaico-cristã procurava honrar esse mandamento pela regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. E continua, propondo uma alteração nas leis trabalhistas justas, FLSA, para exigir o pagamento de 1h30 pelas horas trabalhadas no sábado. O crucial é a ressalva: esse dia será considerado domingo por padrão, exceto para empregadores que observam sinceramente o sábado em outros horários. Nesse caso, a obrigação seria transferida para este período. Aqui, a Bíblia é invocada, mas o domingo e não o sábado bíblico é estabelecido como dia de descanso, por padrão. Isso é um alinhamento direto com a visão do nacionalismo cristão, que, como vimos, busca impor a moralidade pela força. Stephen Wolfe, um nacionalista cristão, articula essa visão. Você subordina esse dia à adoração, e então chega o domingo, quando tudo o que faço nos outros 6 dias, me submeto a Deus e me dedico às obras de Deus. Historicamente, a Igreja Católica reivindica a mudança da observância do sábado para o domingo. A própria Igreja Católica afirma: da Igreja Católica, vocês receberam o domingo como o dia do Senhor. Ela o transmitiu como tradição. Todo mundo protestante o recebeu como tradição, pois você não tem nenhum pingo de escritura para apoiá-lo. Portanto, o que você aceitou como sua regra de fé? Você aceitou com base na autoridade da Igreja Católica Romana. O domingo é um sinal da nossa autoridade. A Igreja está acima da Bíblia.
E a transferência da observância do sábado para o domingo é prova disso. Quando a América tornar o domingo um dia sagrado de descanso, conforme essa proposta, estaremos testemunhando a formação da imagem da besta no país, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 13, versos 15 a 17. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, e faz que a todos lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O domingo, sendo o sinal de autoridade do papado, se tornará a marca da besta para aqueles que o aceitarem em detrimento do mandamento divino. Isso representa uma ameaça direta à liberdade de consciência globalmente. É chegado o tempo da escolha. O Projeto 2025 e suas implicações nos mostram que a contagem regressiva para os eventos proféticos não é mais em décadas, mas em anos. Estamos diante de uma luta intransigente onde o mundo será dividido em dois lados. As tradições humanas e eclesiásticas se oporão à clara palavra de Deus. Esse não é um tempo para assustar, mas para alertar e preparar. Cada um fará sua própria escolha. É crucial analisar essas informações com a mente sóbria enquanto ainda há tempo. Será que tudo correrá exatamente como descrito aqui? O tempo dirá, mas os sinais são inegáveis. O tempo é agora para questionar. Você confia na Bíblia como fonte da verdade? Você acredita em Jesus como aquele que morreu pelos seus pecados? Se sim, como essa crença se reflete em seus pensamentos e ações diárias? Precisamos buscar o caminho que Deus oferece em sua palavra sagrada, pois somente com a ajuda de seu poder poderemos passar por todas as provações que virão. Compartilhe essa mensagem. Deixe os seus comentários. O que você acha do Projeto 2025? Será que Trump realmente está implantando esse projeto? Chegou a hora. Maranata. No início de abril de 2025, o presidente americano Donald Trump indicou Jonathan Berry para o cargo de chefe jurídico do Departamento de Trabalho americano. Caso seja aprovado pelo Senado, Jonathan Berry exercerá grande influência nas regulamentações trabalhistas daquele país, decidindo, por exemplo, como o governo atuará em relação a sindicatos e a quais direitos os trabalhadores podem reivindicar. Mas, afinal, quem é Jonathan Berry? Berry é um dos principais autores do polêmico Projeto 2025, uma espécie de plano de governo formulado por grupos conservadores que pretende transformar radicalmente o governo americano. Neste projeto, Berry propõe mudanças drásticas na forma como o Departamento do Trabalho atua. Uma das propostas é defender o descanso sabático por meio da lei, já que o próprio Deus teria ordenado o descanso neste dia. Será então que esta nova lei padronizará o descanso no 7º dia da semana, uma vez que este é o sábado ordenado por Deus na Bíblia? Bem, parece que este não será o caso. Segundo o projeto, o domingo será escolhido como dia oficial de descanso. No entanto, ele abre uma exceção para aqueles que desejam descansar no sábado do 7º dia, o que pode fazer com que alguns não vejam esta possível lei como um decreto dominical autêntico. Mas devemos considerar dois fatores. Primeiro, esta seria a melhor maneira de oficializar o domingo como dia de descanso comum, sem levantar oposição dos judeus e outros guardadores do sábado. Já o segundo fator é, por quanto tempo esta exceção seria mantida? Este é um site que analisa o progresso do Projeto 2025. Nele você pode ver o avanço de todas as políticas sugeridas por esse projeto durante a administração Trump. De um total de 301, 96 delas já foram feitas e 58 ainda estão em andamento.
Mas veja, eu não condeno tudo que está dentro desse projeto. Mas, como adventistas do sétimo dia e estudantes da Bíblia e das profecias, tem coisas aqui que chamam a nossa atenção. Por exemplo, esta medida aqui do Ministério do Trabalho. Se você abrir essa seção e descer aqui, você vai ver algumas medidas que já foram implementadas e algumas que ainda estão no processo. E ao descermos um pouco mais, vemos isso aqui. Eu espero que vocês consigam ver. Bem aqui, veja. Exigir pagamento de 150% aos sábados. Isso tem a ver com a seção de trabalho lá na página 589. Assim, nós podemos saber qual parte exatamente eles estão tentando implementar do projeto. Muito bem, vamos lá. Vamos acessar a página 589. Aqui estamos na página 589. Eu vou aumentar um pouco para vocês. Vamos ler. O Congresso deve incentivar o descanso comunitário alterando a lei de normas trabalhistas justas, para exigir que os trabalhadores recebam 50% a mais em horas trabalhadas em um sábado. Este dia seria padronizado como domingo, exceto para empregadores com observância religiosa sincera de um sábado em um horário diferente. Ok, interessante? Como, por exemplo, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Neste caso, a obrigação seria transferida para esse período. Certo, então existe uma cláusula para os guardadores do sábado que querem guardar o sétimo dia. Mas por quanto tempo essa cláusula seria mantida? Bom, então esse é o plano, mas não quer dizer que esse já seja o decreto dominical, mas que está abrindo portas para ele? Isso com certeza está. Uma das propostas interessantes que você apresentou lá no projeto 2025 aborda assuntos relacionados ao sábado. Quais são as suas ideias quanto a isso? Claro, sim. Este assunto, para muitos, é controverso. Em muitos aspectos, é um retorno a algo que, basicamente, existe há muito tempo. E, bem, a ideia do projeto é especificamente encorajar o descanso sabático, desincentivando o comércio durante o sábado. Portanto, a proposta neste projeto é fazer uma emenda na lei federal para que as horas extras sejam pagas, e eu me refiro às horas trabalhadas no sábado. Interessante? Sim. E veja, eu não... o Congresso, ele não possui a autoridade para determinar um fechamento nacional no sábado, porque isso sempre foi uma decisão dos estados. Mas veja, eu saliento que era uma decisão dos estados fazerem isso, e nunca fizeram nada. Mas enfim, e veja, eu não estou dizendo que é uma decisão homogênea. Ainda assim, ela era muito, muito difundida. Mas com o tempo, e eu me refiro às últimas décadas, a maioria dos estados tem se afastado disso. Bem, portanto, eu acho que isso é o mais longe que o governo federal pode ir neste assunto, mas seria um grande incentivo para encorajar o descanso. O objetivo é coordenar a atividade comercial nos outros 6 dias da semana, porque nós sempre fomos uma civilização sabatista. Afinal de contas, isso teve início lá em Israel e continuou por todo o cristianismo. Isso é algo que tem se tornado cada vez mais parte do ritmo da vida cívica, especialmente para aqueles que reservam espaço para adorar a Deus e, em segundo lugar, para ter momentos de descanso com suas famílias e comunidades. Pessoal, estamos na capital do país. Estamos no Museu da Bíblia. Estamos juntos e estamos a falar sobre fé. Alguém mais notou isto? Não gostaria de estar em nenhum outro lugar. Bem, Sr. Presidente, as comunidades da fé da América estão a responder com entusiasmo esmagador, como você pode ver aqui hoje. Hoje, mais de 70 grandes organizações de fé e igrejas
juntaram-se para participar no que estamos a chamar de Louvor à América. Eu quero ver nós voltar à religião, mais religião neste país. Olha, estamos passando por muitos problemas em nosso país. Se você deu uma olhada para a raiva, os problemas que temos, e muitos deles são que agora é menos baseado na religião do que há 25 e 50 anos atrás. Quero dizer, somos realmente um país que as pessoas diriam cristãos e realmente religiosos até outras fés. A coisa sobre isso é que a igreja é um lugar e ainda é onde pessoas de diferentes raças, diferentes origens e diferentes esferas da vida se reúnem para comprometer-se com suas comunidades compartilhadas e, é claro, comprometer-se com seus deuses. Não são esses os tipos de vínculos e virtudes que os legisladores de hoje devem trabalhar para cultivar? Bem, estou feliz em dizer que eles certamente estavam na primeira administração de Trump, e eles serão ainda mais na segunda administração de Trump. Temos que trazer o cristianismo de volta às nossas vidas e voltar a uma grande nação. Devemos fazer a América orar novamente. Esta Bíblia lembra que a maior coisa que temos de trazer de volta à América e tornar a América grande novamente é nossa religião. Mas por 4 anos passamos por um ótimo. Você pode falar e vamos fazer isso de forma permanente. Você será capaz de fazer isso porque você é a pessoa que queremos ouvir. Pastores, ministros e rabinos. As pessoas nesta sala são as pessoas que queremos ouvir e eles têm uma voz política. Você tem esse poder, mas realmente não pode usar esse poder e agora pode usá-lo. Eu entrei. Você usará esse poder em um nível que você nunca o usou antes. Isso trará de volta os igrejistas. Quero dizer, você tem que ver, eu não gosto do gráfico. Quando eu vi o gráfico para onde eles estão indo na direção errada, nós não gostamos disso. O clero é um importante líder espiritual. Às vezes você ouve outras pessoas dizendo, bem, vamos informá-lo. O clero fala sobre questões da igreja, mas podemos ignorá-las quando se trata de questões de política pública. Eu acho que essa é a maneira errada de olhar. Certamente não é a maneira certa de olhar para isso. Para mim, católico, a raiz do cristianismo, acho que ensinam nossos funcionários públicos a se preocupar com as coisas profundas, importantes, proteger os inerentes, prosperar nossos filhos e a saúde e a santidade de nossos casamentos. Sim, nos preocupamos com a prosperidade, mas nos preocupamos com a prosperidade para que possamos promover o bem comum de todos os cidadãos dos Estados Unidos da América. Mais uma vez, nunca serei perfeito. Sempre tentarei me lembrar que o objetivo de nossa política pública... E ao chegarmos no tempo do fim, nós temos informações de países de África onde a perseguição é tão alarmante e que cristãos são mortos em próprias igrejas por causa de guardarem a fé. Convido o internauta a acompanhar este vídeo para ter noção das coisas que estão acontecendo. Portanto, este vídeo tem uma ligação direta com os acontecimentos no Brasil, por exemplo, onde a corte política desse Estado debate-se sobre a guarda do domingo e o fechamento das instituições públicas, lojas e supermercados. Veja este vídeo para tirar as conclusões. Mais da metade da população nigeriana briga pela sobrevivência com menos de $1 por dia. Os conflitos na Nigéria estão sempre nos noticiários, mas a mensagem está geralmente conectada à economia, petróleo e corrupção. Mas a guerra entre cristãos e muçulmanos é raramente noticiada. Mesmo tendo liberdade religiosa, lá, muitos seguidores de Jesus Cristo têm sofrido muito devido à sua fé. A Nigéria é um país dividido ao longo do paralelo 10. Na porção norte, muçulmanos são a maioria. Na porção sul, os cristãos são a maioria. Ao longo da fronteira que divide estes dois grupos, sangue vem sendo derramado repetidamente nos últimos anos. O cristianismo veio da parte sul do país e avançou para o norte. Já o islamismo veio do norte e está indo para o sul. Mas há um ponto onde os dois se colidem. A maioria das lojas pertenciam aos cristãos. Mas o cristianismo chegou aqui e agora, onde o islamismo já estava consolidado e os muçulmanos se sentem
incomodados com a presença deles. É claro que a natureza vigorosa das igrejas evangélicas, ao avançar para o norte, alarmou os islâmicos, a ponto deles acharem que devem impedir a expansão do cristianismo para o norte, o que acabam fazendo fisicamente. Estamos enfrentando perseguição dos nossos vizinhos muçulmanos. Eles não gostam de ver o evangelho progredindo e se sentem ansiosos porque nossos negócios prosperam e construímos mais igrejas. Desde 2001, 2.000 cristãos foram mortos, mas cerca de 250 igrejas foram destruídas. E muitos empreendimentos comerciais foram destruídos. São muitos milhões de nairas. Desde o ano 2000, mais 50.000 pessoas perderam suas casas, desalojadas pela violência. Um recente incidente aconteceu em Tudulwada e começou quando um jovem estudante foi acusado de fazer um desenho proibido do profeta Maomé. Setembro de 2007. Alguém foi na escola e desenhou o profeta, e aí disseram que um dos cristãos da escola tinha feito o desenho, e por isso os ataques de 28 de setembro. Não sabemos se podemos confiar nessa informação, mas disseram que esse era o problema, a origem do problema. De repente, o conflito tornou-se mais sério, e então foi arrastado para a cidade. E aí eles se agruparam para atacar as igrejas. Corri para minha igreja, porque eu sou o líder dela. Eu fui pela floresta para não ter que ir pela estrada. Eu cheguei aos fundos da igreja e vi que ela já estava queimando. Queimaram todas as igrejas. Vi aquilo e entrei em pânico. Eles saquearam tudo o que havia. De fato, levaram tudo o que havia na sede da igreja. Eu só fiz uma pequena oração em meu coração para Deus livrar a igreja da destruição. Quando vi, a cidade toda estava sendo atacada. Eu queria ajudar. E comecei a tirar as pessoas. Comecei a tirar as pessoas dali com a minha moto. Eu levava uma de cada vez e voltava. Fiz isso várias vezes. Então vimos uma multidão de gente vindo, carregando todos os tipos de arma e gritando Alá Okubel, Alá Okubel. Quer dizer, Deus, Alá é grande. Olhando para eles, dava para perceber que queriam sangue. Estavam prontos para matar e destruir. Foi então que percebi que tínhamos que correr dali. E eu via as pessoas dizerem: este é um daqueles líderes cristãos. E gritavam: matem, matem, matem. Aí começaram a atirar pedras com toda a força em cima de mim. Então, pela graça de Jesus, eu escalei o muro e pulei para o outro lado e corri para salvar a minha vida. Tentamos escapar da cidade, mas eles invadiram minha casa e começaram a bater na minha mulher, seriamente. Eu pedi que eles a deixassem em paz, porque, a princípio, eles estavam pensando que eu fosse muçulmano. Mas um deles me disse que se eu fosse muçulmano, eu deveria confessar sua fé. E eu disse: eu não posso negar minha fé. Foi então que eles começaram a me agredir e bater, com as armas que eles tinham, até eu cair. Aqueles homens nos seguiram pela mata. 5 deles começaram a procurar os cristãos escondidos para matá-los. Aí eles se aproximaram e me viram, então vieram para cima de mim, tentando me esfaquear. Meus filhos choravam: mamãe, mamãe, eles querem matar o meu pai. Naquele momento, eu me levantei e disse: por favor, posso lhes fazer uma pergunta? Vocês conhecem Deus? Um deles respondeu: conhecemos Alá. E eu disse: se você conhece Deus,
Então, não derrame meu sangue, nem o dos meus filhos neste chão. Eles olharam para mim e disseram que podíamos ir por causa dos meus filhos. Então eu comecei a chorar. Vi a mão de Deus nos livrando. Mas nem todos conseguiram escapar. 90 cristãos foram assassinados naquele dia, deixando para trás suas viúvas, membros da família e amigos. 10 igrejas foram queimadas, 36 casas e 147 lojas pertencentes a cristãos foram totalmente destruídas. 350 famílias foram desalojadas. Quando eu vi de longe que a minha casa estava sendo destruída, eu pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia ou se os materiais que eu usava há 20 anos. De repente, veio na minha mente o quanto esse acontecimento havia dispersado os membros que Deus me deu para liderar. Antes do ataque, nossa igreja possuía cerca de 110 membros. E depois dele, entre 40 e 44. Mas Deus deu coragem espiritual a seus seguidores naquele dia terrível. E eles se recusaram a fugir. Quando eles souberam que eu não tinha fugido, eles me disseram: assim como pastor, eu não vou fugir. Todas as igrejas que foram destruídas, na verdade, foram reconstruídas ainda maiores que antes. E a participação tem aumentado grandemente. Então você começa a entender que, na verdade, a crise foi o ponto crucial para o crescimento do cristianismo. Foi Deus que me trouxe. E quando Ele quiser, me levará para si. Ou para outro lugar. E é por isso que eu ainda estou vivo aqui. Os cristãos estavam se fortalecendo, mas ainda tinham muitas necessidades. Eles precisavam da intercessão de pessoas que dessem apoio. Precisavam também de ajuda prática como comida, roupa e moradia. Assim que a Portas Abertas soube da violência, ela foi a Tuduada para averiguar a situação. Ela supriu as necessidades espirituais, emocionais, necessidades práticas dos pastores e de toda a comunidade cristã. Eles juntaram todos os pastores e distribuíram Bíblias e outros materiais também. Todos nós ficamos muito felizes, entusiasmados com aquela cena. Trabalhadores. Segunda, dia 27, a partir das 9 horas da manhã, vamos discutir aqui na Câmara Municipal sobre o fechamento dos supermercados aos domingos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte ficou lotada durante o debate sobre o projeto de lei de autoria do vereador Léo Burguês, que determina o fechamento dos supermercados aos domingos. O meu filho tem hiperatividade, ele toma remédio controlado e eu não tenho tempo para cuidar dele. Eu perdi meu primeiro dia dos pais para trabalhar no domingo. Muita gente que trabalha aos domingos e gostaria de talvez, igual o nosso colega falou aqui, apresentar a sua filha na igreja ou ir a um batizado e não pode por trabalhar aos domingos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, está sendo elaborado pelo nosso gabinete um projeto de lei que regulamenta a proibição do comércio local no dia de domingo em Águas Lindas de Goiás. E panificadoras não funcionem mais aos domingos. Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Campos Gerais, conhecendo o nosso poder legislativo municipal. E hoje a gente vai ver uma votação de um assunto que interessa exatamente a você, consumidor campos-geraense. Os supermercados de Campos Gerais deverão fechar totalmente aos domingos. A Justiça do Trabalho proibiu um supermercado de Rondônia de abrir aos domingos e assim obrigar os empregados a trabalhar no tradicional dia de folga. O assunto sobre a proibição da abertura dos supermercados, mercados e mini-mercados aos domingos na cidade de Ourinhos ainda gera discussão.
Uma grande rede de supermercados foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar multa por abrir aos domingos. Há mais de 2 meses, os supermercados de Paranavaí não abrem aos domingos, mas o sindicato que representa os mercados da cidade quer tentar ainda um acordo. Bom, agora nós vamos ver a apresentação do tema a regulamentação do trabalho aos domingos e feriados. O repouso aos domingos voltou a ser concebido nos moldes do século XIX, ou seja, como uma mera reposição de energias. Da mesma maneira, o domingo nós estamos caminhando para o tempo do fim. As nossas decisões precisam ser tomadas. Por isso, caro internauta, convido-lhe a se manter aí do outro lado. Divulgue os vídeos para despertar as outras pessoas, porque o espírito de profecia e a Bíblia apontam para uma igreja chamada Laodiceana, uma igreja adormecida. Portanto, nós precisamos despertar para dar o alto clamor. No entanto, reforçamos a informação que o estudo de profecia não é para nos alarmar, mas para nos despertar a estarmos preparados e habilitados face ao tempo difícil em que vivemos. Portanto, partilha esses vídeos para os teus amigos e convida os teus inimigos para juntos estarem aqui e aprendermos sobre eventos finais. Convido então o internauta a se curvar para juntos orarmos ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela tua palavra que acabamos de abrir. Ilumina-nos a todos na compreensão destas palavras, para que possamos estar habilitados a viver contigo na eternidade. Em nome de Jesus, amém.